Mediada pelo professor Jean Segata, a quem então convido para tomar assento na mediação da mesa e fazer o convite para que a mesa seja constituída com os nossos convidados. Cumpre-me também apresentar o professor Jean. Ele é professor do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integra, por decisão do nosso CCD e da nossa Assembleia Geral de hoje, o Conselho Científico Deliberativo da ABCiber. Obrigado. Então, obrigado, professor Eugênio. Uma boa noite a todas e a todos. E, como ele já anunciou, nós vamos dar início, então, a essa quinta mesa de conferências, que muito honrosamente encerra esta parte das atividades das mesas, né? E uma mesa que trata de arte e política. A arte não é apenas fruição, mas também é política, não é apenas expressão, mas é um modo de produção de sujeitos, de produção de mundo e de intervenção, obviamente, nele. E para tratar desse tema, eu chamo a professora Vera Chaia, das Ciências Sociais da PUC, e convido também o professor Gilberto Prado, professor da USP. O tema, então, dessa mesa, Comunicação e Arte na Cibercultura, vetores de politização para a democracia e para a liberdade. Bom, vocês conhecem tanto a professora Vera como o professor Gilberto Prado. Obviamente, eles dispensam apresentações, então eu já encaminho diretamente a palavra à professora Vera para a sua apresentação. Muito obrigada, Jean. Prazer estar aqui com o Gilberto. E eu agradeço primeiro ao professor Trivinho por me ter convidado, né, para participar desse evento, que considero muito importante. E parabéns, são 10 anos de fundação da associação e realmente merece uma festa mesmo, porque a gente sabe como é difícil manter as associações em funcionamento, e principalmente nesse momento que a gente vive, que é um momento de crise de dinheiro, crise de ética, crise moral, ou seja, uma crise completa, né, e que dificulta a vida nossa, enquanto pesquisadores, enquanto professores, enquanto alunos, e vivendo, trabalhando bastante, né, nas universidades. Eu deixei essa página aí para vocês verem, porque depois eu vou citá-las, né, para mostrar onde eu coloquei os relatórios de pesquisa e os artigos que nós produzimos referentes a essa pesquisa. Eu faço parte, sou uma das coordenadoras, junto com Miguel Chaia, do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. É um núcleo que foi criado em 1997, e é engraçado, porque no CNPq está 95, não sei se foi erro nosso, né? Mas o ano que vem nós vamos comemorar 20 anos de fundação do núcleo, e que é composto por pesquisadores que transitam nessa área de arte, mídia e política. Eu deixei também aí como uma oportunidade para quem quiser se inscrever em 2 bolsas pós-doc, né, que nós estamos oferecendo, e que são ligadas a um projeto temático que eu coordeno da FAPESP. Mas depois quem quiser acompanhar o endereço, depois eu passo as informações. Bom, primeiro, em relação às pesquisas, eu acho que é importante... Deixa eu ver onde está. Está aqui. É importante... destacar que o nosso núcleo é um núcleo que já realizou 3 pesquisas coletivas
Nós já produzimos 2 livros, um referente à arte política, outro referente a cinema e política, e que tem a ver com a temática do nosso núcleo, né? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas pesquisas que eu realizei e que vão dar origem, na verdade, aos projetos temáticos, 2 projetos financiados pela FAPESP e um outro projeto financiado pela CAPES, né? O primeiro projeto, que eu também sou pesquisadora do CNPq desde 96, né? É um projeto, desde 97, é um projeto que analisa a imprensa e a Câmara Municipal de São Paulo, né? Nesse período de 89 e 96, e eu tive como preocupação analisar a dimensão política da imprensa, né? Pesquisando os jornais locais e como que esses jornais faziam a cobertura do legislativo. Para isso, eu fiz um estudo comparativo da gestão Erundina e gestão Maluf, e aí eu peguei todos os jornais, né? Claro que não é tão facilitado como agora, que você tem tudo digitalizado na internet, mas fui à Câmara, fui na hemeroteca. Quem não sabe, a hemeroteca era o lugar que se guardavam os jornais, né? Pedi permissão, fiz um xerox, fiz uma fotocópia desse material, e, a partir daí, eu trabalhei com essas 2 gestões, né? Eu acho que depois foi publicado em livro, então, quem quiser consultar, é só pesquisar e ver que existem diferenças em termos de cobertura na gestão Luiz Erundina e Paulo Maluf. O outro estudo foi Escândalos Políticos e Mídia, Casos na Vida Política Brasileira, período de 99 a 2001, onde também eu estudei a Câmara Municipal de São Paulo, ou seja, sou especialista no legislativo paulistano, e a grande preocupação era tentar entender os escândalos que estavam acontecendo naquele momento, né? Para isso, eu peguei como referencial John Thompson, que tem um livro específico sobre escândalos políticos, Teoria Social dos Escândalos, e tentei compreender como os escândalos nascem, como eles se desenvolvem, quais são os protagonistas centrais dos escândalos, tá? E, para isso, eu estudei e faço toda uma discussão teórica sobre a questão dos escândalos, né? Escândalo midiático, quando que surge, que condições, e fiz também uma análise dos escândalos que estavam acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo, a chamada máfia dos fiscais, ou máfia da propina, que foi exatamente durante o período do Celso Pitta, né? O candidato colocado pelo Paulo Maluf, e depois fiz um estudo também, agora o falecido também, Troféu Cara de Pau, que era veiculado pela Rádio Eldorado, né? Eles escolhiam os piores políticos e faziam, enfim, uma série de matérias gozando esses políticos, e com música de circo, deram troféu Cara de Pau para vários políticos, dentre eles Paulo Maluf, como não poderia deixar de ser, né? A outra pesquisa, Eleições Municipais de 2004, como vocês estão vendo, a preocupação é relacionar mídia e política. Faço parte e fui uma das fundadoras da nossa associação, a Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Política, tá? E a preocupação também dessas eleições municipais foi fazer um estudo jornalístico da cobertura do SPTV, da Rede Globo, período 2003-2007, a pesquisa que durou, mas as eleições eu cobri de 2004, né? Eu acho que é a partir daí que nós vamos estabelecer um estudo sobre o que se denominou de jornalismo comunitário, né? Ou seja, o jornalismo que foi criado em 1998, nos Estados Unidos, e que envolvia um grupo de jornalistas que queriam noticiar notícias boas, né?
e que queriam estabelecer uma relação mais direta com a população, com as comunidades, buscando construir a sua agenda política, a sua agenda jornalística, a partir das necessidades sentidas pelos cidadãos, né, que viviam em determinados locais, em determinados estados. A primeira edição do SPTV, não sei se vocês se lembram, tinha aquele Marcos Canuto, que era que fazia exatamente essa intermediação entre a população, a imprensa, os órgãos públicos, né, e a TV Globo, e, a partir daí, os cidadãos eram muito mais considerados como consumidores do que propriamente cidadãos, né? A partir do momento que esse jornalista que fazia essa intermediação, ele levava as reivindicações e trazia a resolução dos problemas imediatamente, depois de alguns dias, para o SPTV. A tribuna era montada, a equipe acompanhou todas as reclamações e se afirmava, naquele momento, que eles eram os paladinos da justiça, né? E é interessante que também foi um período de eleições, e só lembrando um pouquinho, né, no período de 98, quando Mário Covas foi eleito governador daqui do estado de São Paulo, ele foi um dos entrevistados pelo SPTV, foi na editora na TV Globo e foi entrevistado pelo Chico Pinheiro. E o Chico Pinheiro falou, olha, nós jornalistas, somos os porta-vozes da população. Ele falou, você não é porta-voz nenhum, Mário Covas falou. Eu fui eleito, você não foi. Portanto, você não pode falar que você é porta-voz. E aí deu um mal-estar, isso vocês podem encontrar no YouTube, né? Mostrando a prepotência de determinados jornalistas em se situarem acima de qualquer poder e se situarem acima, naquele momento, das autoridades constituídas e eleitas. A outra pesquisa que eu realizei, também tudo financiado pelo CNPq, como pesquisadora, nunca como enviando projeto, foram as novas formas de participação política e as comunidades online, um estudo do Orkut, o falecido Orkut, né? Eu acho que é interessante, porque eu peguei vários momentos de transição aí. Não só o programa do SPTV já acabou, já não tem mais essa ligação do jornalismo comunitário, mas o Orkut, outro dia eu vi no meu celular que tinha um link para o Orkut. Entrei no Orkut, claro, não tem mais nada, porque o Orkut desapareceu. Mas foi uma pesquisa que eu gostei muito de fazer, também fazendo uma avaliação das eleições, né? Período da Bolsa, da pesquisa foi 2006, 2010, mas eu analisei as eleições de 2006, e como, enfim, como havia esse confronto entre os militantes ligados ao Lula e ao Geraldo Alckmin, do PSDB. Né? Então, nós vamos ver os confrontos entre os alquimistas e os petistas, lulistas, e as comunidades, como vocês sabem, no Orkut era muito fácil de identificar, né? Também construir uma metodologia para análise do Orkut. Não é só pensar que o Orkut é fácil de discutir. Não, muito pelo contrário. Tentei analisar as comunidades. Eu amo PT, eu amo Lula, eu odeio Lula, eu odeio Geraldo Alckmin, ou seja, foram comunidades que eu selecionei e destaquei para fazer determinados estudos sobre as novas formas de participação, né? Isso em 2006. Outra pesquisa, lideranças políticas, cinema, no CNPq é o seguinte, se você não apresenta um projeto, deixa de apresentar, você sai do sistema, né? Então, por isso a quantidade grande, você tem que constantemente estar apresentando o relatório. E como eu gosto de pesquisa, eu gosto de pesquisar, para mim é um prazer fazer isso, mas complicado, porque você tem que apresentar o relatório 6 meses antes, aliás, pediu renovação 6 meses antes, quando vence o projeto,
você tem que apresentar um relatório. Então, realmente estafante, né? A gente participar dessa proposta, mas eu acho que é uma proposta que visa realmente um estudo dentro dessa área e que favorece o pesquisador, porque eu acho que se o pesquisador não estiver ligado a um determinado projeto, ele não produz, por conta própria. Você pode produzir um mestrado, doutorado, pós-doc, mas uma pesquisa constante tem que estar ligado a um projeto ou a uma instituição financeira também. Esse Lideranças Políticas, Cinema, Imagem do Poder, eu faço uma análise tentando ligar imagem e, aliás, Lideranças Políticas, Cinema, e estudo os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. Ou seja, como que esses presidentes foram retratados, trabalhados em filmes de ficção e em documentários também, né? Então, já fiz várias incursões no cinema brasileiro, que não tem muita coisa, estudando Lula, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, João Goulart, Tancredo Neves, enfim, os poucos filmes que foram produzidos sobre os nossos presidentes e documentários também, eu estou terminando, né, a apresentação. E nos Estados Unidos, acho que é uma gama de filmes que vão desde ficção, né, até filmes que... Agora, acabou de ser lançado o filme do Barack Obama e da Michelle, né, sobre o presidente americano, e que provavelmente vou ter que estudar, e que mostra uma nova dinâmica, ou seja, como o poder é representado, como a imagem dos políticos é representado através desses filmes, né? Já fiz estudo de filmes catástrofes, né? Acho que o americano adora filme catástrofe. Me baseio em filmes de Hollywood, em filmes dos grandes estúdios, porque são esses que me interessam especificamente. Tá? Independence Day, o dia que congelou, como que é? Um dia depois de amanhã, onde a Terra é congelada, 2012. Ou seja, são filmes que, de certa maneira, enaltecem a figura do presidente e transformam o presidente americano enquanto o herói. A política americana é interessante, porque você pode estudar a geopolítica americana, a geopolítica mundial e dos Estados Unidos nesse período. Quero ver o que vai surgir do Trump, né? Michael Moore já fez um filme sobre o Trump. Então, vou ter que aguentar e analisar. Outro filme, outra pesquisa, uma continuação, tentando trabalhar com as tipologias e a construção das imagens, ou seja, quais são as lideranças e como elas se qualificam nesse sentido. Tá? Pesquisas coletivas foram todas produzidas pelos pesquisadores do NEAMP, tá? E que constroem desde a metodologia, acho que o nosso forte mesmo é metodologia, como analisar as campanhas eleitorais, comportamento político. Esse projeto específico, Mídia, Campanha Eleitoral e Comportamento Político em São Paulo, eu coordenei a pesquisa e tinha como pesquisadores principais a professora Raquel Meneghello, da Unicamp, o professor Fernando Azevedo, da Universidade Federal de São Carlos, e o professor Rogério Schmidt, que estava como professor visitante na Universidade de São Paulo. O projeto tinha como objetivo acompanhar as eleições de 2002. Como vocês sabem, a FAPESP financia tudo que é recorrente e que diz respeito a São Paulo. Então, como era nosso interesse, a gente analisou, e nós, aqui da PUC, nós preferimos analisar a cobertura dos telejornais e do radiojornalismo, né? Foi um aprendizado, porque ninguém tinha estudado televisão, ninguém tinha estudado rádio. Eu estudei o Troféu Cara de Pau, mas era um outro enfoque, era mais realmente tentando ouvir os programas. Aqui nós fizemos enfim, um acompanhamento diário, né,
FAPESP pagou, e nesse sentido foi ótimo, porque naquele momento era impossível a gente gravar tudo, então eles fizeram uma gravação de todos os programas, dos radiojornalismos, analisamos Band News, Eldorado, Jovem Pan e a CBN, né? E da TVs locais, Bandeirantes, TV Globo, era a SPTV, e naquela época o Boris Casoy trabalhava no SBT. Então é interessante como as coisas vão mudando, os jornais vão desaparecendo, os jornalistas vão se alterando, aí vão saindo, entrando, mas eu acho que a preocupação era a gente perceber a formação da agenda da mídia, da agenda pública, a cobertura e o enquadramento das campanhas à imprensa, né? Então, a gente utilizou a metodologia de enquadramento e fizemos um estudo, enfim, muito criterioso do acompanhamento da rádio, né? Rádio, como vocês sabem, é muito mais difícil de trabalhar, porque você tem que nós tivemos que transcrever todos os programas. A imagem você guarda, agora o som, a fala, você não guarda. Então, tivemos que transcrever tudo e pedimos até uma ajuda para o setor de fonoaudiologia para tentar entender a tonalidade que os jornalistas falavam, né, nos programas. Era agressivo, era gozativo, irônico, enfim, acho que é um trabalho legal e que vocês vão ver, por isso que eu apresentei o site, tem um relatório da pesquisa da mídia campanha eleitoral, e vocês vão ver os nossos relatórios, ou seja, relatório referente a telejornalismo e radiojornalismo, e toda a parte teórica também que a gente coloca. A segunda pesquisa coletiva, o uso das novas tecnologias na ação política no Brasil e na Espanha, que eu acho que tem mais a ver com o que vocês pesquisam, que foi financiado pela CAPES, foi um projeto binacional, e pelo Ministério de Educação da Espanha, né? Fizemos um convênio com a Universidade Rei Juan Carlos, uma das últimas, aliás, a última universidade pública criada na Espanha, e com um colega nosso, Vítor Sampedro Blanco, que trabalha com a questão das novas tecnologias, e analisamos as eleições de 2006 e a Espanha de 2008. Né? Eu viajei, vários colegas do projeto viajaram para a Espanha, nós tivemos oportunidade, eu tive a oportunidade, outra colega também, de acompanhar as eleições de 2008 na Espanha, e o uso das novas tecnologias, o uso do YouTube lá na Espanha era muito mais avançado do que no Brasil. Né? Então, tem também, a gente escreveu alguns artigos e o relatório está disponível no nosso site. Nós fizemos, portanto, um estudo sobre o site dos movimentos alternativos, site dos partidos políticos, blogs dos jornalistas. Naquele momento, a gente não tinha o Twitter, graças a Deus. Né? Mas eu acho que foi muito bom, porque nós criamos uma metodologia, né? Ou seja, vocês vão ver como que a gente analisa os sites, os partidos, enfim, eu acho que foi um trabalho muito, muito bom de fazer e também muito desafiador, porque não havia nenhuma pesquisa voltada a um estudo metodológico dos sites e dos... Enfim, e vocês vejam a dificuldade que foi naquele momento. Para a gente analisar um site de um partido político, hoje é fácil, né? Em 2006, nas campanhas, os sites, as matérias saíam rapidamente do ar. Então, o que nós fizemos? Nós gravamos, estabelecemos uma amostra, quando começou a campanha, no meio da campanha, final da campanha, nós gravamos isso, nós temos disponível todos os sites dos partidos políticos. Só que, com uma ferramenta que existia naquele momento, que também o nome eu não me lembro, mas está lá no nosso relatório. Só que a gravação demorava em torno de um dia inteiro. Tal peso que eram esses sites. Né?
Ou seja, não havia ferramentas disponíveis que facilitavam a vida do pesquisador naquele momento. Hoje é fácil você fazer isso. Hoje é muito mais fácil. Os vídeos que eram colocados tinham eram muito difíceis de serem gravados, pelo peso e pela, enfim, pela dificuldade que a gente tinha naquele momento, né? Na Espanha, a gente analisou também as campanhas da eleição espanhola. O Zapatero ganhou de novo as eleições naquele momento, em 2008, mas eu acho que foi interessante fazer um estudo comparativo também. Eu acho que a pesquisa dentro dessa área de comunicação política é fundamental que a gente faça esses estudos comparativos também, né? Não só do uso das novas tecnologias, mas, nesse caso, enfim, de todo aprendizado que a gente tem, da cultura política que é diferente, do sistema político que é diferente, enfim, eu acho que vale a pena fazer estudos comparativos. E o projeto que nós estamos coordenando agora é o projeto Lideranças Políticas do Brasil, Características e Questão Institucional, o professor Máximo, que nos antecedeu, ele falou um pouco das lideranças. Eu acho que esse projeto tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje. Foi um projeto pensado a partir das dificuldades de você compreender hoje o Brasil, né, e compreender as lideranças políticas no Brasil. E um aspecto que a gente identificou e que também está nos fornecendo material é a baixa identificação do cidadão brasileiro com os partidos, né? Existe uma crise da representação e que vão ser abertos novos canais de entrada de novos mecanismos de representação social, e aí entra a mídia e a religião, com peso muito significativo, e os desencantamentos da política. Nós organizamos esse projeto em 4 linhas, né? Primeira linha, liderança política nas teorias e nos sistemas de pensamento, é coordenada pela professora Silvana Tótora, do nosso programa, e é uma discussão teórica, ou seja, estamos enfrentando com muita dificuldade vários autores, várias correntes de pensamento que pensam a questão da liderança de uma maneira ou de outra. Ou seja, não existe um consenso, não existe enfim, um pensamento único em relação a questão da liderança. E analisamos desde Maquiavel, Max Weber, Michel Foucault e outros autores para tentar entender a questão da liderança. Segunda linha, já estou correndo, é lideranças políticas nos distintos períodos históricos brasileiros. Eu coordeno essa linha. É uma linha que objetiva analisar as lideranças políticas na vida política brasileira, desde o período colonial até os nossos tempos. Fizemos uma lista enorme, fizemos uma bioficha de todas essas lideranças, são mais de 100, 150 lideranças, e essas lideranças estão sendo alocadas num banco de dados que a gente construiu, né? Banco de dados que vai ficar disponível para qualquer pesquisador depois do final da pesquisa, que é daqui a um ano e meio, né? Nós entrevistamos várias lideranças e personagens importantes. Essas lideranças, nós estamos fazendo já como se fala, edição de vídeos. Esses vídeos vão ficar disponibilizados no YouTube e na página nossa do NEAMP, que vocês vão ver lá. Só para vocês terem uma ideia, nós entrevistamos, e face às dificuldades de entrevistar qualquer político nesse período de crise. Lula parece que se comprometeu a dar entrevista agora em dezembro. Vamos ver. Fernando Henrique nem deu resposta. Chico Alencar, do PSOL, Suplicy, do PT, Fernando Haddad, Frei Beto, que nós já entrevistamos, Ivan Valente, Jandira Fegali, do PCdoB, Jean Willis, do PSOL, que eu acho que é um dos políticos que mais usa as redes sociais, o Facebook. Ele está lá no plenário, ele se grava, ele fala e já posta a sua observação. João Campos, do PSDB, que é o presidente da Frente Evangélica Parlamentar, um dos promotores da cura gay.
Jorge Bornhaus, José Genuíno, Luciana Santos, Luciana Genro, Manuela Dávila, Mara Gabrilli, Onyx Lorenzoni, esse que está aparecendo, Paulo Bornhaus, Paulo Teixeira, Pedro Simon, Roberto Freire, antes dele ser o secretário. A terceira linha são as representações das lideranças na mídia e na arte, que é coordenado pelo Miguel Chaya. Já foram destacados cinco objetivos, né? Analisar o Mauro, depois o Mário de Andrade, que já possui toda uma discussão no nosso projeto, Glauber Rocha, Pedro Américo, em termos de representação das lideranças nas pinturas, lideranças políticas nas charges, e eu incorporei a minha pesquisa do CNPq para agregar a esse grupo, né? Lideranças políticas no cinema. E a última linha de pesquisa, que já estou acabando, é a linha de pesquisa Dimensões da Política Atual e a Liderança Política em Questão. É coordenada pela professora Rosiméria Segurado e tem como a preocupação analisar novas formas de atuação política através das novas tecnologias, redes sociais, blogs, sites, Twitter. E aí a ideia é estudar esses novos coletivos que estão surgindo. Não são lideranças institucionais, como nós apontamos lá. Então, esse grupo está fazendo todo o levantamento sobre os coletivos, tá? E vocês viram lá uma parte do Podemos, é uma pesquisa, é um partido também que usa as novas tecnologias, que é trabalhada pela professora. E os coletivos, alguns selecionados, Anônimos Brasil, Anônimos BR, Quero o Fim da Corrupção, A Verdade Nua e Crua, Mídia Ninja, Fora do Eixo e MTST. Tá? Essa linha estabeleceu um convênio de cooperação internacional com a Universidade Queensland, da Austrália. É um subprojeto do nosso projeto, e esse subprojeto tem como preocupação, de novo, a metodologia. Analisar o Facebook através de uma metodologia em comum. Nós adquirimos um software que vocês devem conhecer, chama Tableau, né? Que é um software que tem a preocupação de fazer exatamente esses cruzamentos. Eu acho que é interessante. Sempre eles fornecem cursos e esse subprojeto está vinculado a essa preocupação também no estudo dessas metodologias. Publicamos 2 livros, né, Cinema e Política, que foi organizado pelo Miguel, esse foi o último, e cadê o outro? Está aqui. Arte Política, também organizado pelo Miguel, e que, para mostrar que existe uma diversidade, né, por isso que chama Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política. Tá? Se vocês quiserem, só fazendo a propaganda, mas também sendo bom para vocês, né, não é só propaganda, vocês podem consultar nosso site. Cadê? Está aqui. E, nesse site, nós estamos divulgando 2 bolsas de pós-doc da FAPESP. Uma é para essa linha de pesquisa histórica e outra é para essa linha de pesquisa das novas tecnologias. Tá? Então, é só entrar e que vocês vão ver o que precisa para participar desse pós-doc. Tá? Obrigada. Eu ia começar a fazer os agradecimentos e farei, na ausência do próprio Trivinho, pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com a Vera e com o Jean também, aqui ao lado, nessa mesa aqui, e, sobretudo, com vocês, que estão aguentando até essa hora da noite, mas eu prometo que eu vou direto ao assunto. Desse lado aqui? Aqui, achei, tá vendo? Esses iconezinhos servem para alguma... Lá vem o nosso amigo Trivinho, chegou, entrou na sala. Obrigado, Trivinho, pelo convite. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Realmente não é mole segurar essa onda dessa associação por 10 anos, né? Então, até o Trivinho, a hora que ele me convidou para fazer essa fala, eu falei, Trivinho, mas você tem certeza que quer que eu vá? Né? Aí eu falei, tudo bem, vamos lá que a gente
A gente vai fazer isso. E, de qualquer maneira, é bastante interessante se a gente pensar essa associação, a ABCiber, há 10 anos atrás, quando eu também participei, né, que a gente, falando de arte ou trazendo trabalhos artísticos, se a gente pensar no que é hoje, nessa mudança, e a gente vendo a mesa de ontem, quando a Ivana Bentes estava falando dessa relação da gente falar de cultura cibernética, que não faz mais sentido, assim como arte cibernética, a gente discutir mesmo questões da arte e tecnologia, onde eu sou bastante envolvido nela também, o que será que aconteceu nesses últimos 10 anos, ou nessa passagem e nessas relações, onde realmente essas tecnologias, esses elementos, esses ciberelementos, eles estão de tal forma arraigados e presentes no nosso cotidiano, em todas as nossas manifestações. Então, como é que fica? Então, será que a gente ainda tem que falar de tipo arte mídia, ou ciberarte, ou várias dessas outras questões? Sim e não, mas essa é uma outra questão que a gente pode discutir ou não. Mas o que eu vou trazer, já que o tempo é bastante curto, né? E são dois trabalhos do grupo de pesquisa que eu coordeno lá na ECA, que chama-se Poéticas Digitais. Tá? Então, também eu tenho bolsa do assim, CNPq, já faz vários anos, e trabalho nessa forma aí, que uma coisa, para mim é extremamente importante, enquanto artista, esse é o meu ponto de vista. Né? Então, felizmente, a gente tem vários pontos a nossa sociedade ela é composta de vários pontos de vista e de várias faturas. Aliás, eu estava vendo, eu fiquei maravilhado de novo lá com o Ferreira Goulart, assistindo uma última entrevista dele, que ele está sendo entrevistado. Então, o sujeito que está fazendo essa entrevista elogia o poeta, porque o poeta é aquela coisa que vai falar do mundo sensível, aquela coisa, e ele encerra, né, e fica todo aquele negócio levantando o ego do homem, e nem precisa levantar, né, porque o Ferreira Goulart deve ter, né, o ego, mas mais que isso, ele tem um trabalho que é uma verdadeira maravilha. O ego é uma passagem aí no meio, e ele termina essa entrevista. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. Mas a gente segura por aqui, a gente vai. Então, deixa eu ver o tamanho do cabo, porque eu gosto de passear. Então, a história do... Eu tenho que passear para o lado de lá? Mas olha só o povo, eu venho para cá. Que estava aquela história, então, ele sentado em frente a esse entrevistador e dizia assim para ele olhava para ele, o poeta, ele não faz roupa. O poeta não faz sapato. Então, é extremamente importante a gente lembrar, né, e ele não disse o que o poeta faz, mas é bacana a gente lembrar que a nossa sociedade, aonde a gente vive, a gente precisa de todas as competências, né? Por mais que a gente exalte algumas situações ou momentos, a gente precisa de todos, né? Até de quem constrói, e principalmente de quem constrói o sapato. Quando você está falando de roupa, ele está falando dele, é ele poeta, né? Que ele quase que tira a roupa ali para o outro, né? Mas quando ele está falando de sapato, é uma coisa que a gente não vê, mas é uma coisa que ele pisa, né? É no chão que a gente caminha. Mas vamos lá. Então, o que eu vou mostrar de maneira rápida são essas ações que para o meu tipo de trabalho que eu faço e para o grupo, elas são essenciais, ou seja, a própria produção. A gente só pode falar de arte ou arte. Não, fazer arte é um verdadeiro, digamos, exercício também, assim como refletir um pouquinho sobre isso aí. Esse projeto Amoreiras, a ideia dele é uma ideia bastante simples, que eu quero, por favor, você me ajuda? Me ajuda, Vera! Vamos lá. Que é assim... Aí. Então, esse projeto Amoreira, eu vou falar dele de maneira bastante rápida, e são dois projetos distintos, que eu quis trazer. Uma questão que é ligada que está mais relacionada aonde essa questão ciber, essa questão da tecnologia, ela está de várias formas expressa, ela é muito visível, né? E um outro trabalho que chama Zona Neutra Passa um Rio Dentro de Mim, onde essa tecnologia ela aparece de forma bastante sutil também, né? Mas eu vou passar rápido, porque desse primeiro projeto a gente tem um vídeo, e vamos ao poder do que são essas imagens do vídeo para
para fazer as coisas ficarem um pouco mais rápidas, porque senão o Jean ele vai começar a passar aquele monte de papel assim, e a gente vai fazer aviãozinho com eles depois. Então vamos lá. Mas a ideia desse projeto Amoreiras, de maneira bastante simples, vira aí para a gente ver o que é. Era assim, era você colocar algumas árvores. A gente foi convidado a participar de uma exposição lá no Itaú, que chamava Emoção Arte Ponto Oficial, né? Que era sobre inteligência artificial, robôs, ciberorganismos, essa relação, toda essa simbiose entre a natureza, o homem e todos esses outros elementos. E a gente resolveu fazer esse projeto Amoreiras, que nada mais é do que o seguinte, de produzir, de alguma maneira, um balé eletrônico com todas essas árvores que estavam ali presentes, desde que, a partir do momento que elas estavam que dados estavam alimentando essas árvores? Estavam alimentando essas árvores a poluição, né, que a gente, sem que a gente se dê conta, ela está o tempo inteiro presente, né, e de alguma forma a gente respira, a gente vive isso, e a gente nem se dá mais conta do que está acontecendo. Então, esse projeto, para falar de maneira bem simples, o que era? Era uma forma da gente criar próteses ou outros elementos, e na medida em que essa poluição ela fosse atuando dentro desse mesmo sistema, que a gente simplesmente, que essas próteses simplesmente como que acariciassem essas árvores, como que tirassem essa poeira que se depositava nas folhas dessas árvores, de maneira que elas pudessem respirar também. Então, vamos lá passar algumas imagens rapidinho. Então, a gente, em vez de ficar dentro do espaço expositivo, a gente foi para a rua. Teve uma outra exposição também, em outro momento a gente expôs isso lá no Instituto Tomiotaki também. Essa foi curadoria lá da Gisele Begman. Né? Então, algumas palavras-chave, só para a gente passar rápido por elas: autonomia, aprendizado artificial, natureza e meio ambiente. Ok? Esses são os temas do que a gente estava trabalhando. Aí estão as árvores em frente ao Itaú, essas cinco árvores aí. Só para contar de maneira bastante rápida como que isso funcionava, essas 5 árvores e como que essa inteligência artificial funcionava. Vamos supor que a minha amiga aqui ao lado é uma árvore, eu sou uma árvore e a minha outra amiga aqui é uma árvore. A Cris não conta que ela está aqui na frente, mas ela é uma árvore também. Mas eu vou só trabalhar com essas 2 árvores aqui agora, neste instante. Então, o seguinte, essa relação, para a gente perceber essa poluição, então cada árvore recebia um sinal completamente distinto uma das outras. Então elas eram tratadas enquanto indivíduos, né? E são... Opa! Obrigado. Vamos ver se... Funciona, gente? Maravilha. Eu detesto falar em microfone, então faz um outro, porque pelo menos você pode ninar aquele microfone. Vamos embora. Então, o que ocorre aqui é que cada árvore recebia um input, uma entrada diferente. Uma era mais, digamos, evidente, que é o barulho da rua. Então, quanto maior fosse o barulho da rua, maior seria o sinal que aquela árvore recebia. Outros são sinais menos óbvios, que é, por exemplo, o sinal do próprio metrô na Terra. Então, sem a gente perceber, quando a gente está andando nas ruas, tem outras interferências, né? Aliás, o Bruno Latour, com aquele Paris Cidade Invisível, ele trabalha com todos esses fluxos que estão por aí presentes sem que a gente se dê conta nas nossas cidades também. Bom, então aí, o que vai acontecer? E daí outros sinais distintos. Então a gente tinha 5 maneiras de você receber esse sinal. Supondo que a nossa amiga árvore 1, ela recebe um sinal que é diferente do meu e que é diferente do dela. Então, se essa árvore recebe um sinal, o que vai acontecer? Ela vai começar a se mexer, vocês já vão ver as próteses poéticas, e começar a mexer os galhos e as folhas para se livrar daquela poluição que ela está sentindo. Mas eu não, porque eu recebo um outro sinal diferente do dela. A mesma coisa essa minha amiga aqui. Ela recebe de um outro lado um outro e começa a dançar, e ela dança mesmo. E aí o que vai acontecer? Então, o que é esse algoritmo de inteligência artificial? Se eu vejo que essa árvore se mexe, é porque tem alguma coisa que está afetando aquele sistema. E se essa árvore começa a se mexer também, o que eu vou fazer? Eu, inteligente que sou, árvore inteligente que sou, eu também começo a entrar.
Então nós vamos falar, já não é mais um balé só mecânico, né? Usando a nossa antiga referência, mas também passa a ser um balé cibernético, porque eles começam, as árvores, a conversar entre elas e aprender uma com as outras. E, de repente, no final do dia, você tem as árvores dançando. Agora, você imagina, alguém está passando lá pela Avenida Paulista, andando, em plena avenida, no seu ritmo diário de cotidiano, de repente tem uma árvore que faz assim. O cara olha para o lado, que houve? E vai embora. Agora, é importante entender também que esse trabalho não é em questão de, digamos, interatividade, aquela questão de interatividade direta. Acendeu a luz, apaga a luz, acende, apaga, barulho, mexe, não mexe. Não, é um sistema. Então, era muito engraçado, que aí vai lá a Globo gravar, vai um monte de gente, né, assim, ai, que legal, as árvores reagem, elas sentem, elas fazem a gente perceber. Faz a árvore mexer. Eu falei, meu amigo, não dá para eu fazer a árvore mexer. O trabalho é potência. É um sistema. Você coloca dados naquele sistema. Você sabe que vai ocorrer, mas você não sabe dizer quando e nem o momento. Então eu falei, meu amigo, você vai ter que, essa é uma questão dos nossos trabalhos todos desenvolver, é pegar o tempo da própria natureza e esperar essa reação no qual nós, estamos inseridos nesse mesmo sistema para que a coisa ocorra. E a partir desse momento, eu falei, meu amigo, pega a sua câmera e fica aí. Daqui um pouco, quando o sistema resolver, você vai pegar. E é lindo, né, na hora que o negócio mexe. Então, o que é bacana é que de repente, esse foi o sistema, pode passar rápido, essas são as nossas próteses poéticas que a gente tem, eram caixinhas lindas, que ficavam na rua. Quando a gente colocou isso na rua, elas estavam abertas. O Itaú ficou enlouquecido, falou, puta, vocês vão deixar isso na rua, nego vai vir arrebentar, quebrar, etc. e tal. Porque eu vou roubar. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu uma relação extremamente linda. O Gilberto de Menstaura aqui viu e falou, meu, isso é a coisa mais linda do mundo. Vamos ver, eu vou te dar uma força. Me chamou lá, a gente fez uma conversa, falou, botou no jornal, e falou, e todo mundo que passava lá, ele falava assim, gente, vamos ver, não sei o quê. Então, o que era para ser um grande problema, que era ter guarda ali do lado, tomando conta de todos esses sistemas, que são caixas de acrílico aparente, as varinhas, que evidentemente você não podia machucar a árvore, ela tinha que ser extremamente delicada, né? Porque, né, uma moreira é uma árvore frágil, ela é dura, bruta, mas ela é frágil também, como nós, né? E aí, o que tipo ocorria com esse sistema? Então as pessoas passavam lá, os mais velhos diziam, oh, que legal, essa árvore aqui, vem ver, e não sei o quê, e eu estou tomando conta dela, né? O pessoal parava, porque de vez em quando eu passava lá, óbvio, então um monte de gente passava assim, puxa, que bacana, eu vou tipo cuidar dela também. Então se formou pela própria região e entre os próprios passantes, as pessoas que iam lá curtir, ver, etc. e tal. Então vamos lá. Então, olha as árvores aí. Então, para vocês verem o sistema que ficou de noite aberto, com essas caixinhas por aí, etc. e tal. Então, vamos rodando mais um pouco aí. Esse eu já falei, o que a gente falou é daquele algoritmo de John Conway, que se chama o jogo da vida, né? Que é uma potência. Né? Isso que é legal, essa questão de interatividade, não aquela coisa direta, mas enquanto possibilidade. Então, vamos indo, e teve uma outra questão que é extremamente importante. A gente só fez esse trabalho, pode passar mais, segura um pouquinho aí, que a gente só podia fazer o trabalho quando a árvore tivesse florida, quando tivesse fruto, não só florida, frutificada. Então, para a gente pensar esse trabalho, a gente teve que começar pelo menos um ano antes, para tirar essas árvores do lugar, trazer elas para São Paulo, adaptar elas ao espírito, só que porque ela tinha que ter passarinho nela, tinha que ter fruto nela, para o pessoal lembrar, não é uma árvore qualquer, é uma árvore que tem fruto e que mancha, e por isso que a gente não vê mais nas ruas hoje, porque ela suja as roupas, os carros, essas coisas todas. Então, a ideia toda, e quando a gente foi, de novo, convidado para colocar lá na Anatomia UTAC, um dos grandes pressupostos era isso. Mas quando vai ser essa amostra? Para a gente só pode ser em tal época do ano, porque o problema é que tem essa conjunção desses outros elementos, que é também extremamente importante, para que eles estejam presentes no que... Então, tem todo um lado de que não se vê, e aí a gente, do lado mais tipo cibernético, é construindo essas outras... caixinhas, etc. E a gente fez 10 árvores, 5 ficavam expostas e 5 a gente deixou lá para que se eventualmente quebrasse, houvesse problema, etc. E felizmente não aconteceu nada, a gente usou as 5 o tempo inteiro e não precisou. Então, vamos ver o vídeo aí um pouquinho? Só passa aí para ver mais umas, a gente trabalhando.
Vamos lá, Moreiras. Agora, vídeo. Vamos passar. Dá um ESC, por favor. Vamos ver se a gente consegue ver o vídeo. Eu já deixei... Acho que aqui, ó. Vamos lá. É um vídeo rapidinho também, mas ele vai mostrar um pouquinho do que foi o trabalho aí. Solta, por favor. Eu não sei como é que está. Moreiras é um projeto artístico sobre autonomia, aprendizado artificial, natureza e meio ambiente. 5 novas árvores foram plantadas na Avenida Paulista, Centro Cultural e Econômico de São Paulo. São árvores proibidas de plantio nas cidades, por poluírem suas ruas com folhas que caem nos bueiros e frutos que atraem passarinhos, manchando de maneira indelével as calçadas, carros e roupas dos passantes. Para vocês a minha fala. Deve ter tido algum tipo de problema, mas aí eu tô... Bom, deixa eu tipo lá, pelo menos para vocês verem as imagens. É um vídeo curtinho. Ao longo do dia, as aprendizes, pouco a pouco, adquirem mais autonomia em relação aos dados recebidos, numa dança diálogo de árvores, próteses e algoritmos, tornando aparente e de forma poética o balançar às vezes involuntário e maquímico, às vezes através do próprio vento nas folhas. Desculpa, por isso que é difícil essa mudança de sistema de um para outro, se perde aí o plugin, mas vocês já estão cansados de me ouvir. 2 microfones captam o ruído do ambiente. Esses ruídos são processados por um algoritmo de aprendizado artificial, que determina como cada uma das árvores se comportará. O computador se comunica via Bluetooth com placas Arduino. Estas controlam os motores que movimentam os galhos por meio de hastes, sacudindo a poeira que se deposita em suas folhas. Vamos tipo encerrar, por favor, você pode... Então é isso que eu vou falar, que na verdade esse trabalho é um trabalho que fala sobre os nossos quintais esquecidos, das nossas memórias de infância, de quando a gente via essas árvores e via essas frutas. Eita, é difícil falar com esse negócio, né? Eu vou ter que arrumar aquele do tipo Seu Silvio, sabe? Aquele do Seu Silvio, aproveitar a exposição dele no MIS, eu vou lá pedir emprestado para aquele que prega assim. Bom, então é isso. Então vamos voltar agora para o... voltar não, vamos passar para o segundo projeto, por favor, porque esse outro projeto, então a gente... Vamos embora. Põe aqui. Onde que é o negócio aqui? Não, é aqui. Pronto, então vamos. Pode ir. Então vamos. Bom, gente, então beleza. Agora, esse outro projeto é o seguinte, o Nelson Brissac, ele organizou lá na Maria Antônia um simpósio que chamou-se, esse foi o primeiro deles, o Zé Livortes, do qual o Rui Lopes e eu também fazia parte enquanto organizadores. Então, a gente tinha encontros semanais, todas as quartas-feiras, e nisso a gente convidava artistas, arquitetos, sociólogos, pensadores, etc., para que participassem deste evento. Bom, então, a minha forma de, digamos, participação, ao invés de preparar um texto, de fazer uma coisa toda, eu fui fazer uma ação. Eu achei que seria, enfim, a minha maneira de, digamos, trabalhar. Então, eu estava com uma séria questão, porque eu não tenho conhecimento e nem vivência de, digamos, Zona Leste. Então, para mim, isso era um grande problema. E uma grande curiosidade também, porque eu queria conhecer, mas como que eu vou partir? Então,
uma questão que foi assim, se digamos, passando, que é o seguinte, que dessa Zona Leste, que se a gente se der conta naquele primeiro mapa que a gente viu, a Zona Leste fica do cantinho, nesse cantinho aqui. E nela moram mais ou menos 3.300.000 pessoas. E que se deslocam diariamente dessa parte da cidade, vem até o centro, de manhã cedo, e na parte no final da tarde elas retornam. Então vocês imaginem um Uruguai ou um Paraguai se deslocando diariamente aqui em São Paulo, e a gente não se dá conta dessa maluquice que é essa relação dessas pessoas que estão aí. Então, como eu não tinha essa questão essa relação com a Zona Leste, o que eu fui fazer, então? Eu fui trabalhar uma outra questão, que para mim que a gente passa isso também, eu vou tipo acelerar, que é a questão desse vórtice. Então, a gente resolveu que foi nesse, digamos, projeto, a gente foi feito um trecho do que seria essa Zona Leste que seria trabalhado, e dentro desse trecho, escolhi esse outro pedacinho dentro do vórtice, e a gente já vai ver por quê. Porque uma outra questão também, que já faz alguns anos ela me persegue, já faz alguns anos, que é essa questão do vórtice. Dentro delas tem essa questão da água, né? E o vórtice, como vocês sabem, aqui quando nós estamos no hemisfério sul, a água, quando entra nos ralos, quando ela cria o vórtex, né? Ela entra no sentido anti-horário. Se a gente ultrapassa para o hemisfério norte, ela gira no sentido horário. O que a gente não se dá conta é que o nosso corpo ele é composto, na sua grande maioria, de líquido. Então, o que porra acontece quando você atravessa de um hemisfério para o outro? Não é só a questão, né, do fuso horário, mas tem outras relações internas e corpóreas que se estabelecem também. Então, às vezes, a gente fica completamente zonzo e a gente não sabe por quê dela também. Então, existe uma série de trabalhos que eu venho fazendo, já fui até, alguns anos atrás, lá para o próprio Equador, porque era uma curiosidade muito grande que eu tinha de saber o que acontecia com o meu corpo, né, quando eu estivesse com o meu pé da linha do lado de cá e com o meu pé da linha do lado de lá. Né? Então, muitos desses trabalhos que eu vou fazer, eles seguem essa linha que são essas linhas invisíveis. Aquelas mesmas linhas invisíveis que a gente trabalhou naquele projeto anterior, a Moreiras, também aqui, de alguma maneira, ela tá presente. Então, ao invés de construir uma zona leste, uma zona sul, uma zona oeste ou uma zona norte, eu resolvi trabalhar uma questão de fazer uma zona neutra. Então, eu vou fazer uma ZN, não enquanto zona norte, mas uma ZN enquanto zona neutra. E era outra questão, porque toda vez que eu olho um ralo, que eu vejo uma tipo de descarga de privado, eu sempre pergunto, para onde vai essa água? Onde vai essa coisa toda? Né? Então, vamos aí. Bom, aí existem questões que eu não vou entrar aqui, que não vai dar tempo, de por que isso gira para um lado e por que gira para o outro. A próxima. Mas tem uma questão que realmente é extremamente interessante, que para mim me interessava, que é a questão da radiestesia. Sabe aqueles caras que vêm com aqueles forquilhas? Muito obrigado, minha amiga, ela sabe das forquilhas, vai ganhar um aviãozinho aí. Hein? Então, ó, essas... Oi? De 1 milhão. Essa relação ela é extremamente interessante, essa questão, porque ela nada mais é do que são pessoas que têm uma sensibilidade para perceber como que isso funciona. Isso daí realmente funciona. E é muito engraçado, até porque alemão adora isso, né? Porque onde você encontra esses focos d'água, não são lugares interessantes para você trabalhar. Isso não tem nada a ver com questão de... As pessoas interpretam isso em alguns lugares como sendo ruim ou de má, mas não tem nada disso. O que existe é que existe um corte dessa, digamos, energia que passa por aquele momento e que aquilo, de alguma maneira, te causa alguma interrupção no seu corpo. Então, se vocês forem construir uma casa em fazenda, se vocês pegarem o conhecimento dos, por exemplo, antigos, vocês vão ver onde, por exemplo, as vacas sentam, é um ótimo lugar
porque as vacas só sentam em lugar onde não tem, onde você não tem água embaixo. Bom, mas tem um monte de história que depois eu posso contar para tipo vocês. Aliás, eu quando estava procurando esses radiestesistas, o cara chegou para mim, esses engenheiros, esse lugar que fura poço, e falou assim, mas eu falei, não, meu amigo, eu quero um cara que vá lá e que me busque água. E o cara chegou e falou assim para mim, não, a gente pode te dar um, porque a gente normalmente oferece, mas isso vai no tipo, entre parênteses, folclore. Porque nós vamos medir para você e nós vamos dizer aonde você vai furar, que é o mesmo trabalho que o cara fazia. Mas isso é uma outra história e depois eu conto como que isso funciona. Então, vamos lá. Então, construindo essa antena, que era um outro jeito, a ideia de fazer essa antena é a mesma ideia que tem digamos, para-raio. A energia ela entra de um lado, aliás, se vocês quiserem fazer, você tem o norte magnético aqui, é uma antena de cobre, a energia que entra por aqui é a mesma energia que vai sair pela ponta de baixo. Então, essa é uma maneira de você descarregar, entre parênteses, esse, digamos, ambiente e você ficar num nível muito mais tranquilo para você estudar, dormir, etc. e tal, porque você não vai perceber essas passagens ou mudança de fluxos energéticos. Então, vamos lá. Então, a gente foi construir. Então, a gente foi de maneira... Existiam, então, algumas questões que eu estava querendo ligar. Uma era a questão das águas, ou seja, o que acontece nessas regiões, naquele primeiro mapa que nós vimos, que tinha toda aquela parte que é aquele mapa onde você vê aquele monte de rio, e que a gente não vê mais e que não tem acesso, e essa outra relação. Onde foram parar aquele monte de água, aqueles fluxos, né, que a própria natureza vem, e que a gente só vai descobrir a hora que tem catástrofe, ou a hora que vem as chuvas de verão, que a cidade inunda, né, que vira aquela zona toda, porque não tem jeito de você controlar a própria natureza. Então, a gente foi andando. E esse tipo de rio que você encontra nessa região não são aqueles rios profundos, são rios que serpenteiam. Né? São rios rasos e que serpenteiam. E a gente foi tentar visualmente, nós fomos fazer uns passeios nessa mesma região para ver se a gente encontrava sinal desses rios. Então, vamos embora. A gente escolheu essa zona aqui e em cima dessa zona a gente foi andando. E, por incrível que pareça, isso daqui é a Zona Leste, a gente foi lá um monte de vezes, várias vezes, né, durante semanas, meses andando, e o que você encontrava ainda esse tipo de rua, onde o que eles fazem? É muito mais fácil, evidentemente, você fazer rua, aonde? Aonde você não tem que pagar ninguém, aonde não tem casa, nada. E aonde que é? Aonde tem rio. Então você canaliza o bichinho, joga cimento em cima e constrói esse monte de coisa e deixa o povo se virar depois. E a hora que inunda tudo, que vai ficar as casas, tudo, né? Aí a natureza vai lá e cobra o seu preço. Mas então é isso que a gente vai encontrando, até que um belo dia a gente foi andando, várias semanas, vai e vem, volta, não anda ainda. E a gente olhou de cima de um morro, e o que a gente viu aqui? A gente acabou, tá vendo, esse serpenteado que as ruas traziam aqui, que era uma forma completamente não sei o quê, e de repente aparecia um rio, que surgia do nada. De repente, no meio do nada, saindo de uma casa, de um lugar qualquer, você vai lá e descobre o rio que se apresenta. Vamos lá, agora sim. Aí a gente finalmente achou o rio, que foi o nosso ponto de partida para a gente iniciar o, digamos, projeto, depois de várias caminhadas, andanças. O rio, evidentemente, não precisa dizer que estava sujo, poluído, estourado, etc. e tal. Né? E a gente foi entrando nessas casas, todas aqui, e a gente foi vendo os esgotos, iam direto para o rio, enfim, as pessoas não têm a mínima noção da onde que elas estavam morando, do cheiro, enfim, a verdadeira loucura. E aí o que a gente fez? A gente pegou o vô, que está aí, e o Josimar, né, para que eles nos ajudassem nessa empreitada. Então, espera. Aí eu aviso. No próprio local, a gente foi lá, pediu para eles, então, com um galho de aciamoreira, é uma coincidência, pode ser outras árvores também, mas o que tinha ali era moreira. A gente pediu para que eles, enfim, para que eles fizessem essas forquilhas, né, esses galinhos, e nos ajudassem a fazer essa tipo de procura dessas águas que estavam aí escondidas. E aí, vamos lá. Então, aí, o vô, né, fazendo todo esse tipo de percurso, ele descobriu, e é uma reação maravilhosa isso, desse negócio de você sentir que você sente o negócio anda na sua mão. Né, você está segurando assim, o negócio, ele anda, não é você, não força a onda. E aí,
né? Tá aí o voo. E aí depois a gente... O que a gente fez? A gente pegou essas forquilhas que a gente foi lá fazendo, e a gente foi dando para aquelas pessoas do bairro todo, para que elas interagissem, para que elas trabalhassem com esses com esses elementos. É muito legal porque, por exemplo, as pessoas mais velhas, como esse senhor, eles contavam, né? Então, o que a gente foi fazer não é ensinar os caras a, tipo, procurar água. Esse não era o nosso, digamos, o objetivo do nosso trabalho, mas era sempre construir um mapa afetivo, um mapa de passeio nessa mesma região que estava aí ocorrendo as coisas. A pessoa fala, eu lembro que quando eu mudei para cá, 30 anos atrás, aqui no fundo de casa ou do lado de casa, passava um rio, essa coisa toda e não sei o quê. Os mais novos não tinham a mínima ideia do que tinha acontecido, e era nessa história que a gente ia, tipo, trazendo para eles. É extremamente interessante também, eu vou só contar alguns casos, que a gente foi, vocês imaginam, 2 carros, nós éramos mais ou menos um grupo de umas 7, 8 pessoas ali na área, sem, tipo, conhecimento nenhum, que a gente foi andando a esmo mesmo, e de repente a gente está lá e a gente sabe que em todo lugar que nós íamos, evidentemente, tinham olheiros atrás da gente, porque a gente estava em plena área de, digamos assim, favela, e sem permissão. Aí um belo dia me chega um cara de tipo bicicleta, a hora que a gente realmente entrou, saímos do carro, aquele monte de câmera, botou o cara a andar com aquelas forquilhas, não sei o quê. O sujeito chega com uma bicicleta, um olheiro assim, para assim, a gente fala assim, meu, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão fotografando a nossa comunidade ou vocês estão procurando água? Aí eu olhei para o cara e falei, meu amigo, nós estamos procurando água. Ah, então beleza. Aí o cara pegou a bicicleta dele e foi embora. Então é impressionante como a força que tem esses elementos, uma tipo, bendita forquilha, né? Essa questão de alta e baixa tecnologia, como que isso entra, tá? Ou como que isso está presente nesse, digamos, imaginário popular. Bom, então a gente foi aí entrando, né, nessas tipos favelas. Ok, eu vou tipo fechando. E a gente foi mapeando e colocando também essas outras... Espera que eu vou... a gente colocando esse outro sinal, né, e dando para essas pessoas, para que elas instalassem nela também essas antenas e fossem contando essas outras histórias também. A gente foi, então, dando essas antenas, pregando essa coisa toda, e as pessoas, de alguma maneira, participando de todas essas histórias com a gente. Agora, para aí também, eu só vou contar mais uma história e depois eu encerro. Só mais um caso interessante que aconteceu. A gente, nessas idas e vindas, a gente entrou em vários terrenos, evidentemente. A gente não tinha a mínima noção onde a gente estava, mas a gente foi entrando dentro da própria comunidade, evidentemente, né, que as pessoas elas convidavam, vem aqui, vai ali, não sei o quê. E nisso, né, vem aqui que eu vou te mostrar onde tem um rio, onde tem um poço d'água, não sei o quê, bababá. E nisso, os caras foram, um cara foi lá e chamou a gente, não, venham aqui que eu quero mostrar aonde passa um afluentezinho de um rio, não sei o quê. Quando a gente desceu para aquele negócio que era uma ribanceira enorme, cheio daquelas casas, não sei o quê, a gente viu um monte de pé de, digamos, maconha plantado lá. Aí o pessoal, todo mundo respirou fundo, ninguém falou nada, aquele silêncio profundo, todo mundo olhando para frente, o moço apontando lá o bendito riacho, aquele negócio poluído, horroroso. A gente vendo aquele riacho, a gente vê, nisso me aparece esse sujeito com o facão na mão aqui. O que vocês estão fazendo aí embaixo? Não sei quem são esses caras. Aí o cara lá que levou a gente falou, não, eles estão comigo, beleza, não sei o quê. A gente mais do que depressa, não, tudo bem, já vimos, meu amigo, obrigado, valeu. Subimos e fomos, mas aí no final o cara, tipo amigo, segurou a antena, fez todas as histórias lá. A gente deu uma antena para ele e ficou todo mundo feliz também. E ninguém falou nada com ninguém, um silêncio profundo. Então, vamos lá, seguindo... E a gente foi, tipo, levando isso para as mais diversas pessoas, para os bíblias, né? E a gente foi, então, marcando esses espaços e conversando com todas essas pessoas e com essa comunidade, e lembrando toda essa história de falar do que tinha ali embaixo, né, deles, que eles estavam construindo toda essa história. E, por fim, o que a gente fez? A gente construiu um aplicativo
que a gente mapeava todos os rios, os caminhos, agora segura, todos os caminhos, né, desses rios ocultos. Então, a questão desse tipo de projeto é qual é o barulho que faz a água que corre sobre os nossos pés. Então, quando você estava andando nessas ruas, nessa comunidade, esse mapeamento todo você viu, porque aí você vinha andando, e é onde você entrava nesses círculos aqui, que é a área onde você atua, então você vinha. Então era lindo, porque você vinha procurando, né, o barulho dos rios, não só o barulho, como o trajeto, né, desses rios que estavam aí presentes em todo o caminho. Então é isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Então, eu dou sequência às atividades dessa mesa, pensando um pouco da maneira como já veio ocorrendo desde ontem. A gente abre para uma rodada de discussões, para uma rodada de perguntas, três perguntas, aí eu retorno para a mesa para que a gente possa fazer a discussão. Então, boa noite. Eu sou Soraya Ferreira, da UFJF, da pós-graduação de lá. Eu gostaria de perguntar para a professora Vera Chaia se ela poderia descrever um pouco melhor a metodologia usada, principalmente no trabalho das redes. Temos... obrigado. Boa noite. Eu sou a Mônica, estou fazendo mestrado aqui na PUC mesmo. Eu primeiro queria cumprimentar, achei incrível o trabalho, as duas pesquisas, e é gozado, são visões tão diferentes e distantes da gente, não é? Eu tenho duas perguntas. Uma para você, Vera, que eu gostaria de saber sobre como vocês trabalham a parte da tipologia, né? Porque tem várias linhas. E não é essa a minha pergunta. A outra era só agradecer por um projeto tão lindo, tão poético, que faz a gente pensar sobre tanta coisa. Obrigada. Maravilha. A gente tem mais uma pessoa inscrita já. Aqui. Eu tenho uma questão para o Gilberto Prado em relação ao modo como muda o processo de produção da arte e a fruição da arte, ou o consumo da arte, ou a apreciação da arte, né, pelas pessoas que tomam contato com ela, quando nós temos uma percepção que faz parte dela, ou das mediações que ela articula, né, a velocidade ou a tecnologia como uma lógica incorporada. Então, eu não penso tanto em equipamentos, em rede, né, mas mais em uma lógica de época que ela modifica radicalmente a nossa experiência com o espaço, a nossa experiência com o tempo, né? Eu, particularmente, tenho pensado, já venho pensando a respeito disso, mas tenho renovado os meus pensamentos sobre essa reprogramação, né, de tempo e espaço. Então, eu tenho pensado, por exemplo, se nós temos, por exemplo, um tempo expandido, ou um espaço expandido, ou um tempo comprimido, ou um espaço comprimido. Do que é que nós estamos falando, né? Se é possível identificar de uma forma definitiva o que ocorre com as experiências de tempo e de espaço, quando nós temos uma lógica que ela é construída com, ou a partir da nossa relação com esses recursos infindáveis, né, tecnológicos. Então, eu vez ou outra, me pergunto assim, como isso modifica o próprio conceito, o próprio entendimento de quem produz a arte, ou de quem cria, o próprio entendimento sobre a sua própria experiência, sobre a sua própria relação com o social, né? Enfim, não quero me estender muito aqui. Então, a tecnologia, né,
metodologia em relação às redes sociais, eu acho que esse é um problema crucial e que nós... Deixa eu ver como que entra. Crucial e que nós estamos enfrentando, daí a preocupação em estabelecer esse convênio. Eu acho que esse grupo da Austrália já vieram 2 vezes aqui para o Brasil, nossos pesquisadores foram lá, e vocês podem encontrar um exemplo da metodologia no site da Unpox, unpox.org. No site, vocês procurem o nome da Rosemary Segurado. Nessa última apresentação da Tatiana Chicarini e do Pedro Malina, os 3 foram autores de um trabalho sobre o acompanhamento das redes sociais, né? E usando a metodologia desse pessoal, e principalmente com esse software. Esse software que foi caro, né? A FAPESP aprovou, mas eu acho que é muito interessante, porque eles fazem e estão aprendendo. Acho que nós estamos no meio da pesquisa, né? Mas é um software que nos ajuda, tem ajudado muito esse grupo, né? O nosso grupo. Deixa eu só apresentar, espera, aqui, vocês vão encontrar as pesquisas, tá? Relatórios de pesquisa. Primeiro projeto temático, mídia, campanha eleitoral e comportamento político. É baixar aqui que vocês vão ver toda a parte teórica, de metodologia, etc. É aqui, no uso das ações políticas, vocês também vão ver a metodologia, a análise que nós fizemos dos sites, análise dos candidatos, né, do site dos candidatos, e usando uma metodologia toda própria também. Tá? Então, eu acho que o nosso forte é o uso, a criação não só, né, mas a apropriação e implementação de uma metodologia para analisar esses sites e as redes sociais também. Eu acho que, com relação às redes sociais, quando eu estudei o Orkut, foi fácil. Né? Porque era, como eu falei, era pão, pão, queijo, queijo. Não tinha o que você discutir. Aí o Orkut foi embora. E aí entrou o Facebook. E aí a nossa equipe, porque nós somos, nesse projeto, nós somos 25 pesquisadores. No núcleo inteiro, somos mais de 30 pesquisadores. Né? Então, claro que uma parte se especializou muito mais nessa parte das redes sociais, da internet, e outra parte está desenvolvendo um outro tipo de estudo, né? Um estudo muito mais qualitativo, de recuperação da memória, de estudos baseados na cultura política, enfim, é muito mais voltado a essa parte. E aí, só para você ter uma ideia, descrição do site, né? Nós dividimos os sites, aliás, a pesquisa dessa de 2006, e cada pesquisador fez uma análise a partir de uma série de características olha só, do sites. A gente analisou, como eu falei, nós gravamos os sites, né? Então, acho que a preocupação nossa era nesse sentido de acompanhar o desenvolvimento. E fizemos a análise a partir dos enquadramentos, tá? Avaliativo, moral, etc., propositivo. E, com relação às redes sociais, eu tenho experiência do Orkut, que foi muito bom trabalhar. Né? Mas o Facebook também é complicado. Eu tive alunos que trabalharam com o Facebook, que é mais difícil de trabalhar, né? Porque você tem que acompanhar dia a dia, não é fácil. Né? Você tem que fazer seleção das postagens, enfim, da entrada dos participantes. E aqui foi muito interessante, porque a gente levava cada susto. Né? Você entrava no PCO, você clicava, tocava Internacional Socialista. E tudo isso gravado. Se vocês quiserem acesso a esse material, nós temos ele disponibilizado.
Portanto, a parte metodológica, como eu falei, está toda aqui. A outra parte desse novo projeto está no site, mas só como informação, porque, como eu falei, ainda não estamos com... Está aqui, lideranças políticos, não estamos ainda disponibilizando várias questões, porque nós estamos trabalhando com elas. Tá? Só quem tem acesso é o nosso parecerista, que de vez em quando fica meio mal-humorado, né? Como todo parecerista da FAPESP é complicado. Tá? Com relação a tipologias, quem que me perguntou? Também eu acho que é o lado crucial. Vocês duas levantaram questões cruciais. Tipologia, dependendo do autor, você pode fazer uma tipologia. Né? Então, o que nós estamos acompanhando, pelo menos naquelas 21 entrevistas que eu citei a vocês, eu acho que um aspecto, e a nossa preocupação é traçar um perfil dessas lideranças, desde o nascimento delas, enquanto lideranças, até o projeto político, a base social, e a resistência dessas pessoas, né, desses políticos, enfim, era receber a gente exatamente nesse período de crise. A gente falava, nós não queremos saber a sua opinião sobre o que está acontecendo. Nós fomos lá em fevereiro desse ano, em pleno processo de recrudescimento da presidência do Congresso, da Câmara, do Eduardo Cunha. Então, era muito difícil de você circular por lá. Né? E aí, o que deu para perceber? Existe toda uma lideranças institucionais, né? Que não necessariamente possuem características de liderança, mas que ascendem a partir da ascensão deles enquanto dirigente partidário, enquanto dirigente de uma determinada associação. Né? Você não pode dizer, por exemplo, que o Aécio Neves é líder. Eu acho que ele ocupa um papel de liderança, por quê? Porque é líder do partido político. Agora, você pode dizer que Lula é líder. Tá? Pelas características pessoais dele e pelo sentido de projeção que ele teve na vida política brasileira. Então, eu acho que é uma questão que a gente está desenvolvendo. Por quê? Porque é difícil. Dependendo da linha teórica que a gente pega, você pode citar direitinho a tipologia em outro tipo de enfoque teórico, você não tem essa tipologia clara. Tá? Então, estamos tateando. Obrigado, professora. Obrigado, Ângela, pela sua pergunta. Realmente é extremamente complexa também e é uma questão crucial. Né? Acho que você pega um ponto básico. Faço minhas palavras da Vera, né? Você pegou na veia. Então, vamos lá. Então, mas eu vou ser rápido também, porque o tempo está aqui curto, mas eu acho que tem algumas questões interessantes que a arte coloca, é exatamente a questão da descristalização. Então, que esse é o grande, talvez, atrito entre a questão da própria ciência e da arte e tecnologia. De um lado, se busca essa sistematização, essa metodologia, né, a maneira de você observar e de trabalhar determinados comportamentos. O que você vai fazer com a arte, de alguma maneira, é quebrar ou romper com o que já está sendo cristalizado. Então, por quê? Porque... Então, quando a gente começa a usar, por exemplo, com aquele exemplo que eu dei, os caras lá na Globo vão lá filmar aquelas amoreiras esperando essa bendita interatividade. Pô, as árvores interativas, elas reagem com não sei o quê. Uhum. Mas quando eles entendem, quando você fala para eles, mas eu não posso intervir nisso. É um outro sistema, você está conversando com outro sistema no qual eu estou presente. Tinha gente, era muito engraçado, que vinha do lado da árvore e batia a palma. Para a árvore esperar a árvore, ela chacoalha a árvore, e coitada da árvore. Aí o pessoal, mas esse troço não funciona? É isso, arte e tecnologia, esse negócio que não tipo funciona? Aí você tem que falar, mas não é bem assim, isso vai funcionar porque ela vai incorporar essa sua palma, assim, com barulho do carro, da rua, etc. e tal, e a um certo momento ela vai começar a funcionar. Então, a função da arte é exatamente de romper com esses padrões, é você deixar de enxergar o celular só como um aparelho que você liga ou que te conecta em rede, não sei o quê, mas de repente você vai ouvir o barulho de um rio. Então, a função da arte é exatamente desvirtuar, é pegar um negro que está ali todo, pá, e fala, pumba na tua orelha, e muda, vai ver o mundo, é puxar o tapete.
Então, por isso que é tipo difícil a função, porque o tempo inteiro a gente, principalmente no mundo dessa tecnologia aqui que a gente viu, que nem eu vou de novo o negócio da água, você vai lá, o cara fala assim, mas tem um engenheiro que vai te dar o laudo. É um engenheiro que assina, ele assina o CREA. Eu tenho um CREA também, né? Mas, e daí? Entendeu? Sendo que o cara que vai antes com aquela varinha que vira enfeite, que ele dá R$100 pro cara, nem isso, 50. O cara vai lá, ele fala assim, ó, tem água aqui, a água tá 25, 30 metros, e aqui? Mas não, você precisa ter um engenheiro que tem um laudo, que ele mede, porque isso é mensurável. Né? Depois tem toda essa viagem, da gente achar que isso é místico, a água, não sei o quê, essas energias que estão aí fluidas. Mas isso é uma outra história. Mas é exatamente isso. Então, tem um jogo aí. Então, quando você vê que essa tecnologia não é só a questão dessa instrumentalização, mas é o homem que constrói isso. E a arte, ao mesmo tempo que ela usa essa tecnologia toda, quando eu estava falando com o negócio 10 anos atrás, era importante, fundamental, que você só usasse a tecnologia. Hoje em dia, a arte ela é híbrida. Você, em sua grande maioria, os artistas eles trabalham com que é a relação com a própria natureza, com os outros elementos, e talvez naquele momento em que a arte e a tecnologia fosse muito mais estrito senso, mais rígida, fosse para marcar uma certa posição. Vocês não estão querendo ver arte aqui. É que nem a hora que lançam o cinema. Quantas pessoas perceberam, depois de 100 anos ou 150, o cinema é a arte, a 7ª arte, a 8ª, a 9ª, a 10ª arte, não sei o quê, que já foi 9ª arte também. Mas e na hora que o pau está ali comendo? Isso é tecnologia, isso não é arte, isso é arte. Quantas vezes a gente já não viu esse tipo de coisa? Porque o sujeito olha aqueles negócios, mas isso é um monte de máquina, isso é ciência aplicada. Agora, a questão é exatamente isso. A arte, ela cria exatamente esse, digamos, atrito. Quando você coloca esses elementos que não são, entre aspas, do conhecido mundo da arte, ou aceito, quando você vê um quadro, uma pintura, hoje em dia uma foto, isso é arte, imagina. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não entenda aquele troço lá. Você não vai se julgar, dizer, isso é boa ou má arte, ou não sei o quê. Mas quando você vê uma traquitana ali no meio, com os negócios, com uns circuitos impressos, uns algoritmos, que você sabe que está ali regendo o processo. E, às vezes, nesses casos, são até algoritmos do bem. Do bem no sentido que a função dele é exatamente te descristalizar o próprio pensamento que você pode ter, inclusive, em relação aos quadros, aos outros trabalhos, etc. e tal, porque você cristaliza a maneira de ver o mundo e gosta de determinada... o que tudo bem. Mas a função da arte é exatamente de fazer esse atrito. E talvez quando você põe coisas que não eram para estar ali, talvez você crie o atrito. Quando você cria o atrito, sai uma tipo faísquinha. E talvez dessa faísquinha pode sair fogo. Mas a função da arte não é de sistematizar nada, não, muito pelo contrário. É de romper esses caminhos, é de realmente puxar o tapete do cara. É muito legal quando você leva esse negócio de tipo varetinha, você leva na Alemanha, nos Estados Unidos, os caras adoram, eles ficam apaixonados, eles têm toda a tecnologia do mundo, nada. Tá o cara do teu lado apresentando de tipo avião, não sei o que, você mostra aquilo, o cara fala... Porra, o cara vê que aquela tecnologia mesmo, quantas centenas de anos, quanto conhecimento está só naquele negócio de você perceber o mundo e de dizer, porra, você está no mundo também, é com o teu corpo que você está virando, a mesma coisa, né? Então, acho que é isso, acho que tem eu acho que uma dessas funções da arte, além de fazer design de sapato, é também fazer a gente pensar um pouquinho no mundo. Obrigado. Obrigado, professor. Então, a gente segue para mais uma rodada. Eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto Prado. Ô, Gilberto, qual que foi a função da placa Arduino? Como que ela funcionava nesse suporte todo? Tá, eu vou falar de maneira bastante rápida, porque o tempo já passou. E eu já falei muito, eu já tomei umas cutucadas merecidas mesmo. Então, vamos lá. Então, não, mas por mim mesmo, né, de tempo. Então, a placa Arduino, ela nada mais é do que, ao invés de você usar um computador, você tem um circuito eletrônico ali. Então, aquela placa Arduino, ela servia para o quê? Ela recebia um input dessas variações, se a gente pegar o barulho na rua. Então, o que ela fazia? Ela media aquele tipo de barulho de rua. A partir do momento que ela falava, ó, se você subir a partir desse ponto, você aciona aqueles motores. E quando ela acionava aqueles motores, isso era remetido para
para aquele outro programa que tinha lá, que fazia com que as árvores conversassem entre elas. Então, é uma função, era uma interface intermediária. Ela recebia o sinal, né? Ela mandava o sinal para aqueles motorzinhos, então ela regulava, ela fazia os motores funcionar e fazia com que aquela plaquinha ela conversava com aquelas duas. Então, basicamente, é uma coisa simples. Aliás, quem tipo programa para a gente é o Andrei, que vocês viram, que ele é artista, ele não é engenheiro e não é programador de tipo, mas começou a ver essa história de tipo programação e foi ficando apaixonado, porque é uma outra linguagem extremamente interessante também. Mas se você pensa, a lógica é uma lógica extremamente simples. A questão toda é a tipo poética, como que eu trabalho a poética quando coloco esses elementos. Sim. Bem, é rapidinho. Primeiro que eu gostei muito da programação do ABCiber, quando colocou vocês dois aqui agora essa noite, porque toda uma questão aí da liberdade pela arte, né, está sendo muito bem colocada. E eu só queria conversar um pouquinho com a Vera, porque a Vera falou em vários momentos da análise, né, sobre objetos que são filmes, que são charges, que são pinturas. E o aspecto, no caso, da construção da imagem de poder. Uhum. E aí eu me lembrei, dentro do repertório que eu conheço, principalmente com as questões dos experimentos, né, com audiovisual, experimentos da área do vídeo, enfim, da questão da desconstrução de imagens de poder. Eu acho que a videoarte é um lugar que possui muita desconstrução de imagens do poder. E aí queria perguntar sobre esse espaço na pesquisa. E eu me lembrei de um artista que você e o Miguel devem conhecer muito bem, que é o Montadas. Certo. Né? E ele tem um trabalho que chama Propaganda Política, Political Advertisement, né? Que vai falar justamente sobre toda uma desmontagem ou montagem da imagem do poder de acordo com o ponto de referência, a partir da propaganda política realizada desde os anos 50 até os anos 80 nos Estados Unidos. Né? Obrigada pela pergunta, Cris. Eu acho que, analisando esses filmes e fazendo uma comparação entre a análise dos filmes ou documentários brasileiros e os americanos, dá para ver que existem muitas diferenças. A primeira diferença é que os filmes dos nossos dirigentes, presidentes, são geralmente laudatórios. Né? Então, você vê o filme da Ana Carolina, ou mesmo esse último, esqueci o nome do diretor, sobre Getúlio Vargas, são filmes laudatórios, que enaltecem a figura do presidente, ajudam a mitificar essas figuras. Se você for pegar um filme americano, você encontra de tudo. E eu acho que, principalmente, a questão da desconstrução. Você vê o presidente sendo gozado, o presidente criticado, você sabe, às vezes enaltecido, mas tanto se vê enaltecido, você vê que aquilo é uma gozação. Você tem filmes americanos que são altamente destrutivos em relação aos presidentes. Então, por exemplo, estabelece, eu até falo, né, uma relação de amor e ódio em relação aos presidentes americanos. Você vê desde, por exemplo, um filme, eu fiz uma análise dos filmes do Oliver Stone, né? JK, sempre me confundo, o John Kennedy, né? Ao Sul da Fronteira, Nixon. E eles, com exceção do Kennedy, ele desconstrói o Nixon, ele coloca abaixo do nível o George W. Bush, que é o W, né? O filme dele é o W, né? Nem George W. Bush, é o W. E ele faz uma leitura, inclusive, psicanalítica, né? De rejeição da família em relação a esses dois presidentes, de idolatria e de crítica que esses presidentes faziam, que a mídia fazia em relação à família Kennedy, né? A morte dos Kennedy, você vê o John, você vê o Ted, enfim, uma morte seguida e toda uma avaliação
inclusive estranha, né, do W, por exemplo, e principalmente do Nixon. O Nixon é o mais tripudiado pelo Oliver Stone. Então, acho que... E tem um filme fantástico que eu analisei, que é o assassinato do Bush, George W. Bush, ou seja, ele não morreu, né? Então, é um fake, é um filme feito na Inglaterra, e é um fake, totalmente fake, ou seja, eles reconstroem a vida do Bush, a morte do Bush, né? O enterro do Bush, as homenagens ao Bush, e é tudo mentira, né? E do Nixon também. Você tem um filme fantástico que é com Sean Connery. Sean Connery não, o Penn lá, como chama? Sean Penn, que trata exatamente do assassinato do Nixon. E o Nixon não foi assassinado. Então, é uma relação muito estranha. A desconstrução é uma constante nos filmes americanos. Professora Vera, professor Gilberto, eu só tenho a agradecer pelas duas estimulantes falas de vocês hoje e pela oportunidade, inclusive, de dividir esse espaço com vocês e justamente pensando, como você muito bem ressaltou antes, a importância que a gente tem hoje, a saliência, a urgência que se tem em pensar criticamente o que é uma representação política, né, que não é simplesmente uma prerrogativa institucional, mas que ela passa justamente por aquilo que ela produz em termos de representação que vem também das pessoas. Como você deu o exemplo do Lula, não é uma prerrogativa institucional, mas é aquilo que se faz produzir enquanto representação e que contrasta muitas vezes como ele é construído por outros meios. E a fala do professor Gilberto também, novamente, só tenho a agradecer, porque eu acho que o que você traz para a gente é um reencontro com o mundo também, sabe? É um reencontro entre... talvez a gente passou por séculos, muitos, de uma certa divisão, realmente, que acho que os gregos fizeram isso com a gente, dividiram o mundo da tecné, dividir o mundo da arte. E quando você faz a gente perceber o que o mundo também está dizendo para a gente, quando você nos faz nos reconciliar com o mundo, e não só entender que o conhecimento é essa coisa que passa direto pelo mundo, que está num lugar abstrato, mas que ele vem desses sentidos, que ele vem dos cheiros, dos sons, das sensações que a gente tem com o mundo, obviamente que a gente se coloca num outro lugar, inclusive político, porque acho que o engajamento político passa por um engajamento com o mundo. Então, acho que nada mais oportuno as falas de vocês dois, tanto nesse momento, como com os próprios propósitos desse nono encontro, desse nono simpósio da BCIBER. Só tenho a agradecer. Nós também. Nós também.